Isso que você acabou de ouvir é a força do furacão Irma, que hoje chegou aos Estados Unidos com muita chuva e ventos fortíssimos. Atingiu primeiro um conjunto de ilhas no sul do estado da Flórida. E a gente vai agora até Miami, onde estão os enviados especiais Sandra Coutinho e Orlando Moreira. Oi, Sandra, qual é a situação aí na Flórida nesse momento? Boa noite para você, Ana Paula, para o Tadeu e para todo mundo. Olha, aqui em Miami já escureceu, mas o vento não dá tréguas. Por isso a gente fala aqui de dentro do hotel, porque as rajadas de vento são tão fortes que a gente não consegue nem ficar de pé ali fora. E a todo momento há pancadas de chuva torrencial. E olha, esse hotel é preparado especialmente para furacão. Você vê que a janela é feita de um material especial, ela não está coberta, é apenas o vidro, mas é um vidro especial, exatamente à prova de furacão. Tanto nós quanto a equipe da repórter Carolina Cimente e do repórter cinematográfico Anderson Gásio também estão abrigados nesse mesmo hotel, exatamente por essa razão. Exatamente por causa de tudo isso, 43 pessoas já foram presas por desrespeitar o toque de recolher em várias regiões. Essa primeira região atingida pelo Irma aqui nos Estados Unidos, como você dizia, as Florida Keys, né, como é conhecida essa região, elas são um pequeno conjunto de ilhas que ficou totalmente inundado. Ao longo do dia, o Irma perdeu força. Por volta das 4 da tarde, tocou o solo numa região chamada Ilha Marco, no sudoeste aqui do estado da Flórida, e logo depois foi rebaixado para a categoria 2. Mesmo assim, continua provocando estragos por onde passa. 28 pessoas morreram no Caribe. Aqui na Flórida, 3 pessoas já morreram, todas em acidentes de carro. 36 milhões de pessoas, neste momento, sentem os efeitos do Irma. A gente vai acompanhar na reportagem dos enviados especiais Carolina Cimente e Anderson Gásio, que acompanharam a situação ao longo do dia. O olho do furacão Irma chegou com categoria 4 às Florida Keys, um arquipélago no extremo sul do estado, por volta das 10 da manhã, hora de Brasília. Esse meteorologista na ilha de Sandal Bunch se arriscou para tentar medir a velocidade do vento e marcou quase 200 km por hora. Tampa, 400 km ao norte, amanheceu calma e demonstrando um efeito curioso do Irma. O mar sumiu. O furacão causou uma diferença de pressão atmosférica tão grande que fez algumas regiões em torno da tempestade ficarem com a maré muito baixa. Não foi o caso de Miami. A cidade ficou alagada. Parte da costa americana viu o nível do mar subir em mais de 5 metros. A maré, a chuva e o vento compõem o coquetel mortal que é um grande furacão como o Irma. Perto do olho do furacão, o vento chega a 215 km por hora, com rajadas até mais fortes. Nesse momento, aqui em Miami, a gente está a 150 km do olho do furacão. E olha só como é que a gente está aqui. Às 5h30 da tarde, hora de Brasília, o olho do Irma passou por Naples, uma cidade de 20 mil habitantes. Esse repórter de um canal de meteorologia tentou enfrentar a fúria da tempestade. A imensidão do Irma pôde ser vista do espaço. Esse vídeo da Agência Espacial Americana mostra as nuvens cobrindo uma extensão de mais de 1.000 quilômetros. Uma tormenta maior que a própria Flórida, um estado com 21 milhões de habitantes. Os estados da Geórgia, Carolina do Sul e Tennessee também correm o risco de enchente. Em Cuba, ontem, as ondas chegaram a 11 metros. O furacão atingiu o país na categoria máxima, 5. Na capital, Havana, os moradores foram resgatados de barco. Os ventos de 300 km por hora deixaram a ilha de Barbuda um paraíso tropical praticamente inabitável. A ilha de São Martinho, que é parte território francês e parte holandês, também ficou quase toda arrasada. Essa encosta nas Ilhas Virgens Britânicas ficou parecendo alvo de um bombardeio. A ONU estimou que 37 milhões de pessoas, praticamente toda a população do Caribe, sofreram o impacto de um dos maiores furacões já registrados na história.
Olha, aqui neste momento, 3 milhões de casas e lojas da Flórida estão sem energia elétrica, inclusive aqui o nosso hotel, que só está funcionando à base de gerador, mas isso com luz apenas nas áreas comuns. Não tem luz nos quartos, os elevadores não estão funcionando, os ar-condicionados não estão funcionando, apesar de ter muito vento e muita chuva lá fora, está muito calor. Aqui na Flórida, 6,5 milhões de pessoas foram retiradas das casas aqui na Flórida, a maior retirada obrigatória da história do estado. Na Geórgia, 540 mil pessoas também já receberam ordem para deixar as casas e 125 mil pessoas estão, nesse momento, em abrigos. Eu acompanhei como alguns brasileiros que moram aqui na Flórida se prepararam para a chegada do Irma. Enquanto Irma despejava sua fúria por onde passava, em terra nós encontramos histórias de solidariedade. Eu estou aqui na casa da Fernanda, que mora aqui em Miramar, só ela, o marido e os 2 cachorros. Mas por causa do furacão, ela decidiu receber mais 5 pessoas. A Josi, a Juliane, a Liz, de 6 meses, a Rosângela, que é a sogra dela. Olha, aqui na cozinha tem mais gente. O Vitor, que é o dono da casa, né, marido da Fernanda, e o Jerônimo. Eles protegeram as janelas com placas de alumínio. Na garagem, o gerador emprestado e combustível, para manter pelo menos o micro-ondas, o ventilador e algumas luzes funcionando. Aqui a gente tem um pouquinho de tudo, né? Porque eles mandam ter água, tem bastante água aqui que a gente está reciclando, bastante água aqui em garrafa. Nós temos aqui também uns 5 galões aqui. E aí tem pão, tem biscoito, tem chocolate. Quem mais pesou na decisão foi a pequena Liz. Ela é filha da Juliane, que mora em Goiânia. E quando marcou a visita à irmã, não podia imaginar que um furacão também estava a caminho da Flórida. A princípio eu estava amando a viagem, né? Agora, na verdade, eu tô com um pouco de medo. Mesmo longe de casa, a Lívia e a Isa também estenderam a mão. Ouviram, por acaso, o desespero do Mauro, que veio passar férias em Miami com a família e ficou sem hotel justamente na noite que o furacão ia passar, depois que o voo dele foi cancelado. Na hora, ofereceram dividir o quarto com a família. Ao ver as pessoas com tanta aflição de não ter um teto, então a compaixão vem rapidamente, né? A solidariedade. Se não fosse a solidariedade de outras brasileiras que encontraram a gente, que conseguiram vir para cá e conseguiram um quarto, de oferecer um quarto para a gente ficar, eu ia ter que ir para um abrigo. Hello guys, eu sou a Manu. Na internet, os vídeos dessa fofura de 10 anos foram o jeito que a mãe dela encontrou para tranquilizar a família em São Paulo. Eu acho que ela conta até de uma maneira mais positiva, porque mostrava que ela estava ali sorrindo, com uma cara alegre. A família da Manu saiu de casa em Miami e dirigiu até Orlando. No caminho, encontrou supermercados vazios. A gente já tá há 6 horas. Tipo, a gente entrou no carro às 4h50 e são 11 horas. Yay! De Orlando, a família ainda pegou um avião para Washington para ficar bem longe do furacão. Além da Manu, outros brasileiros registraram pelo celular como foi enfrentar o Irma. A gente está a 140 quilômetros do olho do furacão Irma. Acabou de passar um tornado agora há pouco aqui. A gente está dentro de casa e vendo a Irma passar. Está parecendo um rio mesmo. Gente, o barulho é apavorante, parece um filme de terror. Bom, agora os ventos aumentaram um pouquinho, caiu uma árvore aqui dentro do nosso condomínio. A qualquer momento a gente deve ficar sem luz, a luz já está começando a falhar. Estamos aqui sem luz, acabou a luz de vez. Estamos na luz de lanterna e o furacão está passando bem forte agora, muito barulho. O problema começou agora então a aumentar. O vento, a noite toda foi muito vento, muito forte. Agora está intensificando as chuvas. Uma rua que geralmente sempre está cheia, né?
Você vê que está praticamente vazia, ninguém nas ruas. Encontrei mais um lugar, um único posto aqui por enquanto que encontrei, mas você pode ver que as coisas estão vazias aqui atrás, muita gente tentando pegar aqui o que consegue. Estou filmando dentro da garagem do meu prédio. O vento está muito forte, a água está ficando por todo lado. São ventos de 90 a 120 km. Dá um medo. 2 furacões de alta intensidade em menos de uma semana. 3 furacões ao mesmo tempo no Oceano Atlântico. Isso é culpa do aquecimento global? Bom, nós estamos no pico da temporada de furacões. E é normal que se formem mais de 20 furacões no ano. Até agora não há nenhum indício de que o aquecimento global esteja mudando o número de furacões. Mas há cada vez mais evidências de que o aquecimento está, sim, deixando os furacões cada vez mais fortes. Por quê? Porque o principal combustível para um furacão é a água do mar mais quente. Desde a Revolução Industrial, quando começamos a usar carvão, petróleo, os combustíveis fósseis que provocam o aquecimento global, o planeta já está 1 grau mais quente. Só que isso é a média. Em alguns lugares, esquenta mais. Para se formar um furacão, é preciso que a superfície do oceano esteja em quase 28 graus. É bem quente. Bem mais do que as praias do Nordeste, com água a 23 graus. Mesmo a temperatura das do Rio no ano passado, quando tivemos alguns dias de Caribe, até com cardumes de sardinhas dando espetáculo. A receita para formar um furacão se completa com alta umidade no ar e ventos de direção contrária que se encontram. Os furacões do Atlântico começam como tempestades no norte da África e sempre vão na direção oeste. Conforme avançam sobre o oceano, vão se juntando e sugando o calor da água. Mais vapor se forma, aumenta a umidade, que por sua vez alimenta o furacão. Ele perde força se encontra água fria ou terra. Essa imagem de satélite mostra como, depois de sugar a energia do calor, o furacão deixa um rastro de água mais fria. Quanto mais calor, mais água se concentra no furacão. A água quente do Caribe é para o furacão como gasolina para o fogo. A cada grau a mais na água, aumenta em 7% a umidade do ar. O Harvey, que atingiu a cidade de Houston, no Texas, derramou 1,30 m de água em apenas uma semana. Isso é quase o que chove na cidade de São Paulo num ano inteiro. A chance de ter uma tempestade com tanta água quanto o Harvey é de 0,2%. Ou seja, 1 a cada 500 anos. E agora vemos 3 furacões ao mesmo tempo. Um deles, o Irma, um dos mais fortes já registrados. A categoria 5, a mais alta, começa com ventos de 250 km por hora. O Irma arrasou ilhas inteiras no seu caminho com ventos de quase 300 km por hora. Perdeu força ao chegar à costa americana, mas continua extremamente perigoso, capaz de causar destruição a mais de 100 km do seu centro, o olho do furacão. Tudo isso é coincidência? Para os cientistas, é consequência. Novos estudos mostram que a intensidade dos furacões está aumentando nos últimos 30 anos, junto com o aumento da temperatura do planeta. É a realidade confirmando as previsões. A conta do aquecimento já chegou. Para medir uma das maiores tempestades da história, meteorologistas americanos fazem o que parece impossível. Entram no olho do furacão. Essa equipe se prepara para uma operação arriscada. São pilotos e cientistas do governo americano que estudam furacões. Só que o trabalho deles não é feito à distância, mas sim de dentro da tempestade. Na alta temporada, os chamados caçadores de furacão decolam de uma base no centro da Flórida e seguem na direção das tormentas.
Nos últimos dias, o destino foi o Irma. No canto direito da tela está o tenente Robert Mitchell, piloto experiente nessas missões. A gente usa uma aeronave militar dos anos 50, feita para ser muito robusta. Os motores são turbo-hélice, que aguentam bem as turbulências e os ventos fortes. Os 2 aviões do Centro Nacional de Furacões têm voado todo dia para coletar informações em tempo real. Cada avião é equipado com 3 radares, um no bico, outro na parte de baixo e o terceiro na traseira. Além disso, carrega vários cilindros que servem como pequenos laboratórios voadores. Eles são lançados pela parte inferior do avião e abrem um paraquedas. Cada um carrega um sensor que capta e transmite dados como temperatura, umidade e velocidade dos ventos. É um instrumento descartável. Quando chega na água, afunda e acabou. Mas tem uma função fundamental, porque seria muito arriscado para nós chegar tão próximo do mar. Os pilotos são militares e recebem treinamento para voar em condições climáticas extremas. Além deles, há sempre a bordo uma equipe técnica e um meteorologista. O meteorologista, que chamamos de diretor do voo, vai nos guiando para que a gente possa navegar com segurança na tempestade. Eles são os especialistas. A gente apenas dirige um ônibus grande. E é com esse time que vamos agora para o olho do furacão. O avião se aproxima do miolo do Irma e cruza o poderoso paredão de nuvens. É importante chegar ao olho do furacão para medir a pressão atmosférica, um dado que ajuda a entender a potência da tempestade. Entrar no olho do furacão, no momento em que ele era categoria 5, olhar o céu azul e a parede de nuvens ao nosso redor. Essa é uma visão que eu nunca vou esquecer. Tão calmo por dentro e tão devastador por fora.